Boa noite, amigo. Tudo bem? Boa noite, Renan. Como é que Bom, tá? Meu som tá bom? tá tranquilo, ouvindo perfeitamente. Boa noite, Vera. Bem-vinda aqui à nossa live. Boa noite, Pri, professora. Espera aí um minutinho, né, para o pessoal ir entrando. É. Hoje eu acho que é o nosso sétimo episódio, né? Se eu não me engano. Seria o oitavo, né? Seria o Mas, oitavo. É, a não, é o gente oitavo. é o É o oitavo, oitavo. só que. O sétimo foi perdido, né? Problemas técnicos. É verdade. Foi perdida a gravação, né? Porque ao vivo aconteceu normalmente. Esse ficou para aqueles Boa noite. que assistiram ao vivo. Nem pôde assistir depois. É verdade. Então hoje é o nosso oitavo episódio do Prosa de Revista Espírita. Esperando mais um tempinho. E hoje a gente vai conversar sobre um artigo da edição de janeiro de 1858. Ou seja, a primeira edição. Voltamos para a primeira edição para conversar sobre os médiuns julgados, né? Esse que é o título do artigo. Voltamos ao início da revista, né? Nossa primeira Isso aí. live foi sobre a introdução, né? Agora já voltamos ao primeiro fascículo, né? Primeira edição. Então, Luiz, vamos começar então, 7:03 já aqui no meu relógio. Vamos começar. Então, vou dar Vamos lá. aqui. Então, eu vou conduzir hoje, né? Então, eu posso ir Fica à vontade, dando você é o nosso a... mestre de cerimônias hoje. Ok. Então, a gente vai iniciar mais um prosa de revista espírita. E, como a gente falou, a gente vai conversar um pouco, prosear um pouco sobre o artigo Os Médiuns Julgados, que foi publicado na edição de janeiro de 1858. Ou seja, a primeira edição. E aí, Renan, como é que a gente, para começar a nossa conversa, como é que você poderia resumir um pouco o artigo para quem não teve oportunidade de ler ou quem leu, resgatar um pouco a memória? Como é que a gente pode resumir esse artigo? Vamos lá. Eu vou pedir a sua ajuda aí sempre, porque a minha memória é bem ruim. Apesar da idade ser pouca, parece que eu tenho o triplo em estágio de memória. Mas vamos lá. Esse artigo, né, Os Médiuns Julgados, Kardec retirou de uma publicação de um jornal francês que reproduziu uma publicação de um jornal americano. Né? E esse jornal francês colocou essa publicação do jornal americano como um argumento incontestável contra a doutrina espírita, né? Como uma prova irrefutável de que a doutrina espírita era a mais pura produção de charlatões, né? E aí Kardec ele reproduz o artigo primeiramente e depois ele faz alguns comentários sobre o que o artigo apresentou, né? No artigo publicado lá no jornal francês, que era a reprodução do americano, versava uma experiência feita lá em Boston, nos Estados Unidos, né? Que oferecia US$ 500 para qualquer um que se dissesse médium, né? Comparecesse lá à universidade perante
um grupo de professores, né, uma equipe de professores, e demonstrasse as suas faculdades ali, né, de forma que os professores pudessem julgar o que estava acontecendo. E ainda tinha algumas condições, né? Era ler um livro em outra sala, ler uma carta fechada, ou mover uma mesa, tocar um piano, ou qualquer outro fenômeno que eles não pudessem explicar de bate-pronto, né? Que eles não soubessem explicar de imediato, já que aquela equipe de professores era do mais alto gabarito, então eles julgavam que pudessem explicar a maioria dos fenômenos de imediato, né? E aí, basicamente, Kardec apresenta esse artigo e logo depois ele faz uma lembrança de que essa experiência era muito parecida com uma que havia ocorrido na França 10 anos antes, né, com os sonâmbulos. E aí, os sonâmbulos lúcidos, né? E aí era a mesma situação, né? Eles ofereciam uma quantia em dinheiro para que os sonâmbulos fossem lá e realizassem também os seus fenômenos. E Kardec diz que os sonâmbulos conseguiam executar esses fenômenos em qualquer lugar, né? Mas lá no dia da experiência não conseguiram fazer nada, assim como os médiuns lá nos Estados Unidos também não conseguiram produzir nenhum fenômeno, né? E aí a quantia em dinheiro nos dois casos não foi paga a ninguém. Um fato curioso é que dentre esses médios que estavam lá perante a comissão americana de professores lá nos Estados Unidos, estavam as irmãs Fox, né? Que eram notáveis à época por conta do sucesso que elas tiveram na produção desse tipo de fenômeno. E elas compareceram lá também, não conseguiram produzir fenômeno algum. E aí, depois de apresentar esses dois casos, Kardec começa a fazer os seus comentários, né, com relação ao que ocorreu ali, né? E aí, inicialmente, ele apresenta uma síntese do acontecido, né? Supondo lá que aquele que propõe esse tipo de experimento não conhece os princípios da doutrina espírita, né? E nem a causa das manifestações. Né? Por isso que supõe que pode controlar o acontecimento de uma manifestação espírita. Né? E aí ele vai discorrendo sobre isso, e aí faz uma comparação que foi até você que me chamou a atenção, né? Uma citação a uma frase de Jesus, né, dita por Jesus, que compara, ele faz uma comparação utilizando essa citação, comparando a necessidade de provas materiais, né, de prodígios serem executados perante os olhos, com o que Jesus viveu, né, lá na época dele, que também exigiam provas dele, né? E Jesus disse que não ia ter nenhum novo prodígio, senão o do profeta Jonas, né? E realmente essa citação de Kardec e a frase de Jesus em si, né, gera uma reflexão bastante profunda também. Você me chamou a atenção para isso, eu fiquei ontem o dia inteiro estudando o profeta Jonas. O livro de Jonas. O livro de Jonas, li o livro de Jonas umas 3 vezes. Eu li o capítulo de Mateus, os 2 capítulos que versam sobre isso, eu li também bastante, porque realmente é muito atual ainda essa reflexão, né? Só para o pessoal entender o que eu estou dizendo aqui, a frase que Jesus disse esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro, senão o do profeta Jonas. Essa é a frase de Jesus que Kardec usa como citação para fazer a comparação com o que ocorreu nesse experimento, né? Porque era justamente o que eles procuravam, provas materiais das comunicações espíritas, né? E aí Kardec termina concluindo que tudo que acontece em comunicação espírita vem de inteligências superiores, né? Vem de inteligências do outro plano, e que a gente não é capaz de controlar isso, né? A gente não tem essa capacidade. De forma bem rápida, né? O artigo versa sobre isso. Então, assim, a gente está lendo mais um artigo que
o que suscitou o Kardec a publicar o artigo, e, de novo, foi a primeira edição da Revista Espírita, foi alguma coisa que ocorreu na imprensa normal, né? Ou seja, que mobilizou a sociedade de uma maneira geral com relação agora ao tema dos médiuns, ou dos paranormais, enfim, o tema que pudesse dar. E isso sensibilizou, de certo modo, a imprensa normal da época, a imprensa regular. E então ele quis comentar sobre o que estava passando na imprensa regular para também então dar a opinião, né? A opinião do espiritismo do que ocorreu ali, né? Do fenômeno que ocorreu ali. Do tipo assim, as publicações, elas aconteceram nos Estados Unidos inicialmente, né? Que é um lugar que fomentou muita atividade dessa natureza, muitos efeitos físicos, né? E foi que tiveram a maior representação aí das irmãs Fox, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo a imprensa de lá também existia uma questão de ser muito crítica com relação a essas coisas. Então isso tudo que sensibilizou também o que ocorreu aqui na França, né, vamos dizer assim, sensibilizou o Kardec para escrever sobre esse artigo, escrever sobre esse assunto. E é o que a gente vai prosear um pouco aqui sobre isso. Mas, continuando a nossa conversa, a gente entrando agora no conteúdo do artigo, com que fim ocorrem essas comunicações? A gente viu que normalmente o que ocorreu foi que não houve manifestação nenhuma, né? Esses médios, quando ficaram sujeitos à ação da academia, né, ficaram diante de cientistas, diante de representantes da academia, não ocorreu nada, né? Mas as comunicações que a gente chama de comunicações espíritas, elas ocorrem com que fins? Qual a finalidade? Existe um propósito maior? Tá. Vou tentar aqui dividir a minha reflexão em partes para tentar não me perder, porque o assunto aí é amplo, né? A gente consegue falar bastante coisa. Mas, basicamente, né, eu vou iniciar a minha reflexão partindo do ponto que as comunicações espíritas não foram criadas pelo espiritismo, né? A própria Bíblia traz uma série de relatos de fenômenos de comunicações de espíritos com os encarnados, né? E isso existe desde que o mundo existe, não foi trazido pelo espiritismo. Por que eu começo desse ponto? Porque se fosse uma criação espírita, né, se fosse algo criado pelo espiritismo, seria realmente algo da gente pensar se por que Deus privaria a humanidade e daria ao espiritismo esse privilégio, né? Mas a gente não pode pensar isso porque é um ato que acontece desde sempre. E quando a gente vai estudando a história das comunicações, né, dessas manifestações, a gente percebe que o fundo das comunicações tem um objetivo comum, que é o melhoramento dos seres humanos, né? É a melhoria, o progresso, a evolução dos seres humanos, né? E aí seres humanos eu digo em sentido amplo, né? Encarnados e desencarnados. Então eu começo a reflexão desse ponto, né? As comunicações espíritas, elas acontecem com o propósito de auxiliar o nosso desenvolvimento, né? Sejamos nós encarnados ou desencarnados. E aí eu vou passar para a segunda parte da minha reflexão, que é a seguinte, né? Toda vez que a gente supõe, né, que essa comunicação ela vai acontecer de acordo com a nossa vontade, né, de acordo com aquilo que a gente imagina, a gente está caindo numa das armadilhas que um dos escolhas da atividade mediúnica, né? Que é o tal da vaidade, né? A tal da vaidade que atrapalha muito. Por quê? Porque se a gente pensar que a gente pode controlar um movimento que é muito anterior ao espiritismo, né? Que a gente pode controlar uma ação utilizada pela providência divina desde que o mundo é mundo para auxiliar o andamento do nosso planeta. Se
se a gente supõe que a gente pode interferir nisso de acordo com o que a gente deseja, né, a gente está se achando importante demais, digamos assim, né? A gente está supondo que a nossa importância é um pouco acima do que ela realmente é, né? E aí, por que eu digo isso? Porque quando a gente, já abrindo um caminho para o que a gente vai debater, né? Quando a gente observa nesse artigo o que esses cientistas tentaram fazer, né? Demonstra uma total ignorância do postulado básico das comunicações espíritas, né? Dos princípios basilares, né? Se são inteligências externas ao nosso plano, né? Que tem o único objetivo de nos auxiliar, né? Tanto é que a gente não consegue obter comunicações quando a gente deseja. Muitas vezes a gente quer e a comunicação não acontece, né? Se a gente partir desse pressuposto do que foi exposto aqui, que isso fosse possível, a gente estaria subjugando inteligências muito superiores à nossa micro desejo, né? A nossa micro vontade perto de um universo muito maior, né? E a gente estaria desvirtuando totalmente o objetivo da providência divina quando ele permite essa interação, né, entre os encarnados e os desencarnados. Se a gente não tivesse esse auxílio, né, a própria história relatada pela Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, né, basicamente o povo era conduzido por intermédio dos profetas que eram intermediários da palavra de Deus, né? Ou seja, eles traduziam a vontade divina para o povo. Ou seja, os profetas nada mais eram do que médiuns, né? Eles se comunicavam com os espíritos superiores que traduziam o pensamento divino e passavam aquilo para o povo de forma clara. Se a gente achar que a gente pode controlar isso, né? Que a gente tem o poder de interferir nisso, pô, sinceramente eu acho que a gente vai estar completamente perdido, porque se a gente olhar o Antigo Testamento, sem o auxílio desses profetas, o povo estava entregue à própria sorte, né? O povo não evoluiria, como a gente não chegaria aqui hoje, por exemplo, conversando sobre a revista espírita, né? Sem a interferência desses missionários que existiram no passado. Então, a finalidade básica das comunicações espíritas é o progresso dos seres humanos, é a evolução dos seres humanos. E o que foi apresentado aqui no artigo por Kardec, inclusive trazendo essa publicação de um jornal, foi um dos maiores equívocos que a ciência comete com relação ao espiritismo. Achar que eles podem controlar e reproduzir a sua vontade, a sua maneira, né, as inteligências que são muito superiores às nossas. E aí Kardec faz uma comparação aqui muito interessante, que é a seguinte: se aqui no nosso mundo, né, a gente pegar essas mesmas inteligências expoentes da ciência, colocar sentado num banco e dirigir perguntas a ele, né, que são perguntas para ele, para aquela inteligência expoente do nosso mundo, são perguntas fúteis, ele não vai responder. Né? Ele não vai ficar ali sendo submetido a um teste de pessoas muito mais ignorantes que ele, como se ele estivesse passando por uma prova escolar. Né? É a comparação que Kardec propõe. E a gente percebe essa ignorância dos princípios, né? Do porquê ocorrem as comunicações espíritas, na própria proposta de dinheiro, né? Quando o jornal oferece dinheiro, e aí, como Kardec conclui lá no artigo, né? O que assusta é que hajam médiuns que pensem que isso pode ser possível, né? O que assustou mais Kardec na história toda foi isso. Porque quando a gente coloca dinheiro, né? Vamos fazer uma comunicação espírita por dinheiro. Qual o benefício sair disso? Né? Ah, não, a gente vai convencer as pessoas de que realmente as comunicações espíritas são verdade, são verdadeiras. Já tem a história toda para provar isso, né? Basta que a gente tenha paciência de estudar os fatos, né? Desde que o mundo é mundo, acontecem essas manifestações, acontecem essas comunicações.
a própria doutrina espírita é uma fonte de manifestações. Então, por que elas vão se reproduzir com o simples intuito de querer convencer alguém, de querer fazer um prosélito a mais para o espiritismo? Será que realmente essa pessoa é tão importante para a doutrina sem ela perde tanto? Se ela não acreditar, a doutrina espírita vai ruir por causa disso? Então, é realmente uma situação que foge completamente a isso, né? A gente colocar um objetivo de pagar alguém para obter uma manifestação. E é uma coisa que é importante a gente falar nos dias de hoje, porque ainda ocorre, né? Ainda tem gente que explora a mediunidade por intermédio de cobrança, né? Através de oferir algum lucro com aquela situação. E é importante que a gente vulgarize que os espíritos não obedecem à nossa vontade, né? Eles não são submissos ao que a gente quer. E, pelo contrário, eles têm repulso até a esse tipo de situação, né? As pessoas que cobram, eles têm repulsa a quem age baseado na possibilidade de obter algum lucro, porque o intuito deles é único e exclusivamente auxiliar o progresso. Eles querem fazer o bem. Então, qualquer tipo de situação que fuja disso é uma situação que afasta os espíritos, né? E aí eu faço aqui a lembrança lá de um capítulo do Livro dos Médiuns, que fala justamente sobre a suspensão das faculdades mediúnicas, né? Tem um item lá, não lembro o número do capítulo, que fala disso. E lá a gente percebe que as faculdades mediúnicas, elas são suspensas quando podem ser suspensas, né? Quando o médium se desvia desse caminho, né? Do caminho de ser o intermediário de auxílio do progresso, né? Quando o médium começa a desvirtuar, inclusive, Kardec faz a pergunta aos espíritos nesse capítulo, perguntando se como o médium vai reconhecer se a faculdade dele foi suspensa por censura, né? Se estão censurando ele com essa suspensão. A resposta é que o médium interroga a própria consciência, né? Para que ele perceba se daquele ato, daquela ação mediúnica, daquela manifestação mediúnica está derivando algum bem, né? Para ele ou para o próximo, né? Para os outros. Ou seja, então a gente percebe através da própria doutrina espírita que as manifestações ocorrem com esse fim. E o que foi proposto no artigo, que foi trazido por Kardec no artigo, foi justamente a demonstração de que não adianta a gente tentar controlar, né, a vontade dos espíritos, não adianta a gente tentar controlar as comunicações e principalmente colocá-los nessa situação vexatória de serem postos à prova para satisfazer a credulidade daqueles que já previamente estão propensos a negar, né? O intuito da universidade desde o início era provar que aquilo era uma mentira. Ou seja, eles já iniciam com ideias pré-concebidas, né? Só esperando pontos para poderem atacar e desconstruir a ideia das manifestações espíritas. Basicamente, a minha reflexão é nesse sentido, companheiro. Renan, eu concordo com você. Suas colocações foram boas. As comunicações que a gente chama de comunicações espíritas, na verdade, elas nascem do desejo, né, dos espíritos que a gente chama de espíritos superiores, né, que já venceram muitas situações que nós ainda estamos para vencer, do ponto de vista da moral, e eles vêm com um desejo de nos esclarecer com aquele objetivo, né, aquele que está em cima, ajudar aqueles que estão embaixo, né? Ou seja, aquela cartilha que fez eles se libertarem das correntes do egoísmo, da vaidade, manda a fraternidade, né? Manda a caridade, que também agora eles passam essa cartilha para aqueles que ainda não conhecem, né? Para que possam também iniciar esse processo de se libertar dessas amarras, né, do egoísmo e da vaidade. É esse que é o sentimento que move os espíritos superiores, né? E eles fazem isso, nós sabemos, e vamos saber isso depois, né, como a pedido ou a serviço de Jesus. Ou seja,
são trabalhadores no plano espiritual da seara de Jesus Cristo, da seara do Evangelho, né? Então, é claro que eles só vão estar em lugares, ou só vão estar se comunicando através de médiums, né, que estão sintonizados com esse tipo de atividade, né, com a atividade do ceareiro, né, com a atividade daqueles que querem transformar, libertar a humanidade desses sentimentos e desses defeitos que ainda jazem em todos nós, né? Esse é o que move esses espíritos. Então, obviamente, foi o que Kardec salientou ali no artigo, no ambiente acadêmico, né, onde o médium aparece ali com o objetivo de receber um prêmio, para quase que interter aqueles acadêmicos, tentando provar que aquelas comunicações são espirituais, com certeza não vai atrair os espíritos superiores, né? Poderia até ocorrer a situação de atrair os espíritos inferiores, né? Mas eu acredito que esse tipo de atitude acaba sendo um grande insulto para a mediunidade séria. Eu acho que os próprios guias daqueles médiums, né, ou os espíritos superiores, impediram que ocorresse qualquer tipo de manifestação. Na verdade, se eles estavam lá, eles estavam para impedir que ocorresse, inclusive, as manifestações dos espíritos, dos nossos irmãos que ainda são inferiores, né? São muito mais parecidos conosco, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos. Porque não foi para isso, né, que não foi para isso que serve a mediunidade. A gente sabe disso. A mediunidade existe ela precisa ser desenvolvida dentro de diques, né, de ética e de moral muito fortes, né, e muito sérios, para que não se derrame, para que não se escorregue, como a gente sabe que aconteceu isso em diversos momentos e continua ocorrendo, né? E esse experimento que estava sendo feito, na verdade, se a gente for perceber, poderia estar em jogo ali o próprio nome do espiritismo, né? Então, foi por isso que talvez Kardec quis chamar atenção para isso que estava ocorrendo, né? E tentando explicar o porquê que aquilo não iria funcionar, né, daquele modo. Eu até acabei entrando no nosso próximo item, que é o que move os espíritos, mas é exatamente isso, né? E às vezes o cientista, e o Kardec também fez essa reflexão, o cientista ele tem lá as suas variáveis que ele consegue controlar, né? Ele tem o seu laboratório, tem os seus reagentes, tem seus instrumentos para fazer aferições, né? E com esse raciocínio, vamos dizer assim, mecanicista, materialista, ele acha que o cientista do mundo espiritual, o cientista dos fenômenos espíritas, vai ser com essa mesma estrutura, com essa mesma lógica, né? E não é. Porque nós estamos manipulando, nós estamos mexendo com individualidades, com inteligências, né, que são os espíritos. E eles têm as vontades deles. Então, eles não vão estar subjugados, né, à nossa vontade, naquele momento ali de estar fazendo a experiência, né, de se apresentarem ao nosso desejo, né? Então, o laboratório do mundo invisível é levado essas questões em consideração, né? O propósito que está sendo feito, esses experimentos, são sempre levados em conta, porque a gente sabe, e nós fomos saber isso depois, que o que move esses fenômenos ocorrerem, sim, são as afinidades, são as aproximações, né? E os espíritos superiores, eles vão estar se aproximando por afinidade por aqueles encarnados e aqueles médiuns que também estão provocando ou evocando esses fenômenos com um fim útil, um fim com essa mesma lógica que a gente estava falando aqui, né, de ser o ceareiro de Jesus, né? Quando não ocorria isso, então esses espíritos superiores, eles se afastavam, e eu acredito que até impediam que os fenômenos ocorressem, né? Eu acredito que até isso poderia ocorrer. O que você tem a dizer sobre isso, Renan? O que move os espíritos a se aproximarem, a se comunicarem?
Então, antes de falar disso, eu queria reforçar um ponto que você levantou que é extremamente importante para a gente conseguir entender a questão das comunicações, né? Que além da faculdade, né, além de existir ali o médio apto a realizar essa comunicação, é necessário que haja também a permissão divina, né? A gente percebe claramente que nesse experimento, nos dois experimentos apresentados por Kardec, não houve a permissão para que a comunicação ocorresse. Por quê? Certamente todos que estavam ali tinham a faculdade mediúnica, porque já haviam demonstrado em outros momentos, em outros locais, que conseguiam ser intermediários dos espíritos. Certamente haviam espíritos imperfeitos, querendo, de alguma forma, prejudicar o trabalho do espiritismo, né? Como você bem levantou. Se isso acontecesse perante uma comissão de professores, poderia ter consequências desastrosas para a doutrina como um todo. Então, certamente não houve a permissão para que a comunicação se desse naquele ambiente, né? Porque não havia nenhum benefício a ser oferido dali para ninguém, né? Nem para os médios, porque não estariam contribuindo em nada, porque os espíritos superiores não se comunicariam naquelas condições, né? E qualquer outro espírito que se comunicasse seria para se aproveitar ali do fato para gerar uma perturbação, criar uma situação vexatória, enfim. Então, realmente, a questão da permissão divina é muito importante que a gente tenha na nossa mente, e é até por isso que a gente não sai por aí sendo obsediado o tempo inteiro, né? Que a interferência não, ela segue também o curso do que deve acontecer, né? Aqueles que têm problemas de obsessão e tudo mais, certamente não é do jeito que o obsessor quer, né? É do jeito que permitem a ele que seja, né? Mesmo que ele queira fazer muito mais, ele não pode. Ele vai fazer dentro dos limites estabelecidos pela providência, até porque a misericórdia e a justiça divina estão o tempo todo atuando também, né? E a lei divina não permite que a coisa saia do controle nunca, né? Então acontece do jeito que tem que acontecer. Mas o que move os espíritos a agir, né? E aí aqui a gente tem que lembrar que espíritos abrange todo o coletivo, né? Eu vou fazer uma pequena distinção aqui. Os espíritos superiores, né, que são aqueles que nos orientam, são movidos pelo bem, né? São movidos pela prática do bem. Como você bem colocou, eles já superaram as dificuldades que a gente ainda passa, né? Eles não estão mais no mesmo nível que nós, no nível de problemas da Terra, eles estão acima disso. Então, eles recebem a tarefa de nos auxiliar a superar na nossa etapa, na nossa vez, esses mesmos problemas que eles já sabem o caminho para superar, né? Mas ainda existem aqueles espíritos que como nós, estão aqui duelando com as suas próprias dificuldades, que querem atrapalhar isso tudo, né? E o que move eles a agir é essa ilusão de que eles podem, de alguma forma, prejudicar, né? De alguma forma, causar o mal, né? Essa ilusão, esse apego a sentimentos ainda inferiores que move esses espíritos, que são os espíritos dentro dos quais nós estamos incluídos, né? Eu não gosto nunca de fazer qualquer comentário com relação a esses espíritos, porque eu acho que a gente não tem nada de diferente deles, né? Eles só estão movidos. Eu assisti uma vez uma palestra de Haroldo Dutra que falava que o problema era só de direção e intensidade, né? Ou seja, eles só têm uma direção e uma intensidade diferente da nossa, mas a gente não está acima deles em nada na minha humilde concepção, até porque a gente também comete muitos erros. Mas a gente, comentando agora especificamente dos espíritos superiores, que são aqueles que controlam o exercício da mediunidade, né, que são aqueles que controlam todo esse aparato criado por Deus para que a gente consiga receber, né, as instruções, para que a gente consiga receber os conselhos, consiga receber os puxões de orelhas também, muitas vezes.
são os espíritos superiores, eles são movidos única e exclusivamente pelo bem, né? Eles só querem trabalhar naquilo que é útil, sério e que gera benefício para todos, né? Não só para aquele grupo, né? Como até na nossa prece inicial, Luiz, a página falou, o exemplo convence muito mais do que as palavras, né? Então, se um grupo mediúnico sair dali mais esclarecido, mais confiante e praticante do bem, isso é como uma pedrinha sendo jogada num lago, né? Essas ondas vão se espalhar, esse exemplo vai prosperar e vai alcançar outra margem, né? A gente não pode ter a ilusão de que porque somos ainda imperfeitos, a gente não tem condição de influenciar esse mecanismo criado por Deus. E até por isso, a gente tem ainda um próximo tópico que é muito importante, né? Para que a gente saiba se colocar dentro desse mecanismo, para que a gente saiba a nossa parcela, o nosso papel dentro disso tudo. Porque se a gente parar para refletir sobre isso, a gente não consegue imaginar o tamanho e a vasta categoria de espíritos que trabalham nisso, né? O tamanho desse trabalho e a quantidade de trabalhadores que são envolvidos nisso. A gente não consegue imaginar, porque é algo muito grande, né? É algo que faz com que a providência divina se execute de acordo com o que Deus determina, né? É através disso, desse mecanismo todo, que o mundo vai tomando os seus rumos sem erros, né? Então, se a gente parar para refletir sobre isso, a gente não consegue imaginar, né? E vem desde esferas muito altas, né, até chegar na gente. E todo mundo que participa desse trabalho, movido pelo amor, movido pelo interesse em auxiliar, né? Movido pelo bem, movido pela essência do cristianismo. E aí nós que estamos nesse plano, não podemos também atrapalhar, né, de alguma forma, ou deixar de oferecer o nosso melhor, né? Lembrando sempre que até o que Kardec apresentou aqui, né, essa experiência, esses médiuns que se propuseram a comparecer lá para se colocarem nessa situação, nada disso está fora do esperado, né? Eu gosto sempre de fazer esse comentário, porque esses espíritos são movidos pelo bem, pelo amor, sob as ordens de Jesus e compõem essa falange da seara de Jesus, como você bem colocou. Eles já sabem o que esperar de cada um de nós. E isso em momento nenhum atrapalha o que deve ser feito, né? Como a gente bem colocou, por exemplo, eles impediram que as manifestações ocorressem lá perante os cientistas, né? As ferramentas que eles têm são muito maiores do que a gente pode imaginar, são muito mais poderosas do que a gente pode imaginar. Mas a gente tem que lembrar que a gente participa disso com permissão e oportunidade para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução, né? A gente não participa disso para fazer a providência divina acontecer. Quem pensa dessa maneira, eu sinto muito desmistificar aqui esse pensamento. A gente participa disso muito pelo contrário, por misericórdia, né? Por Deus gostar tanto de todos nós, mesmo aqueles que trilham ainda o caminho errado, né? Por Jesus ter esse carinho especial pelos pecadores, é que nós, ainda imperfeitos, podemos participar desse mecanismo, né? Nós, ainda sendo espíritos que cometem muitos erros, podemos estar presentes no meio de espíritos muito mais evoluídos que nós e muito mais compromissados que nós. Então é importante que a gente saiba esse móvel, né? O que move o espírito que participa de um trabalho mediúnico a agir. É importante que a gente tenha isso vivo na nossa mente, para que a gente, se não valorizar o trabalho por nós mesmos, pela oportunidade que a gente está recebendo, pela oportunidade concedida por misericórdia para a nossa própria evolução, que a gente pelo menos valorize por aquele que se esforça sobremaneira para que tudo aconteça dentro do melhor, né? Para que saia o melhor para todo mundo.
Então, que a gente procure, pelo menos, ter isso bem vivo nas nossas mentes, que os espíritos que trabalham com essa tarefa do outro lado vivem para o bem, né? Eles se esforçam, eles se dedicam e fazem de tudo em prol do bem. E é isso que eu acho que é importante que a gente tenha na nossa mente, para que a gente não acabe como aqueles irmãos que eu falei, né? Caindo nas nossas próprias ilusões. É isso aí. Na verdade, enquanto você estava falando, eu estava pensando, Renan, todo o conhecimento que foi trazido, né, pelos espíritos, e na verdade depois a gente foi saber que era uma forma do Evangelho de Jesus estar voltando, né, numa linguagem moderna, assim, para o homem do século XIX, século XX, século XXI, podendo explicar muitas coisas que não podia ser explicada na época, né? Mas eu estava pensando que se na verdade a humanidade fosse esperar o esforço humano, como a gente vê o avanço da ciência, né? Onde vem o trabalho dos cientistas que vão elaborando nas ciências sociais, humanas, nas ciências tecnológicas, nas ciências exatas, nas ciências de saúde, que são as áreas aplicadas, vão fazendo assim, construindo sociedade, construindo um mundo num bem-estar social, apesar de que às vezes nem todos têm acesso a esses avanços, mas no campo da fé, no campo da religião, se a gente esperasse, né, os cientistas da religião, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente pode chamar de teólogo, enfim, qualquer o nome, ia demorar muito, mas muito tempo, né, para chegar às conclusões que nos foram trazidas pelos espíritos. Então, o sentimento que a gente tem que ter, na verdade, é de uma gratidão muito grande, né, porque o fato de estar sendo trazidas essas informações num caráter de revelação quase direta, né, pelos esses irmãos que já venceram esses graus, esses degraus em que nós estamos, estão em degraus maiores, trazendo então, mostrando, como eu tinha falado, a cartilha de amor que fez com que eles se libertassem. Agora estão querendo também ensinar para a gente, mostrando essa cartilha, o como é que se liberta, né, para que possamos ascender. Se não fosse pela revelação, né, se não fosse pelo movimento do mediunismo, né, vamos chamar assim, nós estaríamos aqui batendo cabeça ainda, porque a nossa inferioridade é grande, nós não conseguiríamos chegar a essas conclusões, a esses esclarecimentos tão edificantes que são trazidos diretamente, né, pelas palavras dos espíritos superiores, seja pela palavra escrita, seja pela palavra oral, que a gente vê registrado hoje nos livros, né? Esses ensinamentos todos servindo como chave de interpretação de quase totalidade do Evangelho, né? Ou seja, a gente usando todo esse acervo que foi trazido como chave para a gente poder entender, então, os textos do Novo Testamento, ou seja, aquilo que ficou de legado do que a gente conhece como cristianismo, como o Evangelho de Jesus, para que a gente possa, então, ter acesso a essa cartilha de amor, né? Essa cartilha de amor através do nosso estudo, das nossas reflexões, e a partir daí nos empenhar para a nossa modificação. Não adianta também conhecer, a gente sabe disso, não adianta somente conhecer e não se empenhar para a nossa modificação. Mas o que me chamou a atenção foi isso, o esforço humano somente não seria o suficiente, ou a gente demoraria às vezes muitos séculos para chegar a todas essas informações, todo esse acervo, e o que o Espiritismo conseguiu, o quê? Com algumas décadas, né? Se a gente for lembrar aqui, algumas décadas não, alguns anos, né? Que a gente for lembrar aqui, qual foi o tempo que durou a atividade que o codificador teve, né? Desde, vamos dizer assim, com a preparação do Livro dos Espíritos, até com a última publicação da Gênesis e a última publicação da Revista Espírita, foram alguns anos. Então, em alguns anos, né, houve uma atividade, uma efervescência de revelação do mundo espiritual muito grande através dos médiuns que trabalharam com Kardec, e por isso que Kardec chamou o Espiritismo de uma terceira revelação, né?
depois da própria revelação do Cristo em pessoa, vivendo entre nós, vivenciando essa cartilha de amor, essa religião cósmica do amor e da justiça que governa o universo inteiro, né? E chamou de primeira revelação a própria, vamos dizer assim, as próprias informações que inicialmente vieram com o profeta Moisés, né? E depois estendido com outros livros, ou seja, com outras reflexões, o movimento do profetismo. O que é o movimento do profetismo antigo e não seria o movimento do mediunismo hoje? São coisas, na verdade, se a gente for pensar, são coisas, é a mesma coisa, né? O que era o trabalho do profeta que não era receber as informações dos planos espirituais superiores? Só que a maneira como foi registrado na linguagem, né, dele é como se fosse Deus falando pelo profeta. Mas a gente pode fazer um entendimento como se fosse também, novamente ali, os espíritos superiores influenciando os profetas, como foi o profeta Jonas, né? A gente vai poder comentar isso no final da nossa conversa, orientando uma comunidade a não fazer isso, a não fazer aquilo, né? Novamente, né, mais um exemplo que a gente vê de todas as épocas, esses espíritos superiores querendo orientar a humanidade encarnada, porque ela sozinha, o esforço humano não poderia chegar a essas conclusões do ponto de vista da fé, do campo da fé, do campo da moral e do campo da religião. Então, a gente vê, então, como foi até dito por alguns companheiros aqui no chat, esse quarto item, a importância da conduta do médium, né? A importância do médium ele agir dentro dessa sua atividade seguindo os preceitos éticos e morais do Evangelho, né? Para que tenha o êxito, então, dessas informações chegarem até nós de forma limpa, de forma clara, né? Sem modificações e realmente sendo dos espíritos superiores, né? O papel que o médium tem e continua tendo, né? Para que essa revelação espiritual possa ser materializada, possa chegar até nós. Porque ele é somente um intermediário, né, das informações que estão num outro campo de vida, né, possam chegar até nós nesse campo material aqui. O que você tem de reflexão sobre essa questão da conduta dos médiuns? Luiz, só antes de eu falar aqui a minha reflexão, eu vou dar uma lida aqui na participação do chat. A Pamela fala pra gente: mediunidade é um compromisso e um ato de caridade. Devemos trabalhar lembrando que assim como ganhamos esse dom, também podemos perder. Exatamente. Ela lembra que dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. É uma outra regra que a gente deve considerar bastante, né? A mediunidade geralmente de prova, já é a Nádia, nossa companheira Nádia falando. A mediunidade geralmente de prova, portanto o médium tem que estar vigilante sempre, estudando e praticando o bem e em oração. Caso contrário, estaremos à mercê de espíritos infelizes. E ela complementa: a mediunidade é um empréstimo que Deus nos concede, não podemos menosprezá-la nem negociá-la. Exatamente. E agora a gente passando aqui para a conduta dos médios, e aí eu fico feliz que chega a hora de falar do profeta Jonas, né? Que eu não li aquilo tudo à toa, né? Preciso falar disso agora. Vou botar para fora, né? Exatamente. Então, a conduta, o caso do profeta Jonas é interessante porque, como a gente comentou aqui, né? E você também bem colocou, que era o profeta, se não o médium, né, daquela época, né, que era o intermediário das mensagens do plano espiritual. E o profeta Jonas, ele recebe uma ordem clara, né, de pregar na cidade de Nínive. E qual é a conduta logo após a ordem recebida? E segundo o livro de Jonas, diretamente de Deus, né, que é pior ainda. Na percepção de Jonas, ele tinha consciência que Deus estava falando com ele. Então se torna um agravante da conduta dele. Ele resolve fugir de Deus, né? A conduta que ele emprega logo após receber uma ordem de Deus
não vou cumprir, ainda vou me esconder de Deus, né? E aí, no caminho da sua fuga, ele resolve fugir para uma cidade chamada Tarsis. E aí, no caminho da sua fuga, ele é acometido, o barco que ele está fugindo é acometido por uma tempestade. Os marinheiros começam a orar. E o que Jonas faz? Os marinheiros todos orando, pedindo cada um aos seus deuses para salvarem o barco. Jonas desce e vai dormir. Ou seja, demonstra total indiferença com a situação que ele sabia que estava acontecendo por causa dele. E nem com a vida dos marinheiros ele se preocupou, né? Ou seja, demonstrando um egoísmo grande ali, né? E aí ele dorme, sono profundo, os marinheiros decidem lançar a sorte, né? Lançar a sorte para ver quem era a causa daquele mal. O que acontece? A sorte cai sobre Jonas, né? E aí o capitão do barco vai lá, acorda Jonas, manda ele orar ao Deus dele, né? Que talvez ele tivesse piedade. E aí Jonas explica para os marinheiros que a solução para aquela tempestade passar era que jogasse ele ao mar. E aí os marinheiros jogam Jonas ao mar, o Jonas é comido por uma baleia, passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e aí ele se arrepende e ora a Deus. E aí Deus perdoa Jonas e a baleia cospe Jonas lá em Nínive, né? A baleia já vai cuspir ele lá para não perder mais tempo, já vou te cuspir lá na cidade. E aí vem, na minha opinião, a segunda conduta de Jonas, que a Bíblia diz que a cidade precisava de 3 dias para ser percorrida. Mas Jonas pregou a palavra de Deus em apenas 1 dia. Ou seja, quer dizer que ele fez 3 vezes mais rápido do que deveria, né? Demonstra que ele foi correndo, né? No mínimo correndo, atravessou a cidade correndo para terminar logo a tarefa. Já que Deus me mandou aqui, vou fazer logo, fez rapidamente. E aí, por que eu contei o caso de Jonas inteiramente, né? Porque eu vi a gente em Jonas, né? Quantas vezes a gente recebe essas ordens de Deus, talvez não tão explicitamente quanto a voz de Deus falando diretamente a gente, mas a gente sente no fundo do coração, né? Que o chamado é aquele. Muitas vezes a gente resiste a esse chamado, querendo satisfazer a nossa própria vontade, né? A gente busca os nossos próprios caminhos quando a gente tem uma tarefa nas mãos, né? E quantas vezes eu já ouvi relatos de médiuns que toda vez que se afastavam do trabalho, a vida parecia que desandava completamente, né? Que começavam a ter problemas, a família começava a desarmonizar, a casa começava a desandar, enfim. Era só o médico se afastar do trabalho que a coisa parecia que não caminhava mais, né? E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque a primeira conduta do médium tem que ser de submissão, né? Tem que ser de compreender a vontade de Deus, que ele seja um trabalhador da seara, e ele não nasceu com essa faculdade em vão, né? Ele não nasceu com esse atributo para que ele não utilize, né? Nenhuma ferramenta é criada, é desenvolvida para que não seja utilizada. Então não adianta resistir ao chamado do trabalho, né? Como o Jonas tentou resistir. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? A gente vai passar 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, né? Se alguém acha que o que eu estou dizendo aqui não acontece, Jesus falou lá que não seria dado outro prodígio senão do profeta Jonas, né? Que só foi cuspido pela baleia depois que ele se arrependeu, aceitou a vontade de Deus e orou a Deus pedindo perdão. Ou seja, é a demonstração clara de que quando a gente escolhe os caminhos opostos ao que Deus determinou para a gente, entre aspas, né? Porque isso não é uma imposição, né? A gente tem o direito de escolha. Mas o vento que parecia soprar a favor, né? Quando a gente estava indo de boa vontade, vai parecer soprar contra. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela tem um caminho. E não é Deus que está mudando a vontade dele, é a gente que está se colocando no caminho oposto. Então, a primeira conduta do médium é a submissão e aceitar que ele está nessa condição
por misericórdia e por permissão de Deus. A partir daí, a conduta do médium ela tem que ser pautada no mesmo pensamento que a gente colocou aqui antes, né? Na caridade, em se doar ao máximo, fazer o seu melhor. É claro que os espíritos superiores, Jesus, Deus, não espera que atuemos como os espíritos que dirigem o trabalho lá de cima, porque eles sabem que a nossa condição ainda não é essa. Mas o que eles esperam da gente é que a gente faça o melhor. E o que é fazer o nosso melhor? É empregar o nosso esforço máximo. Né? Não é fazer como o Jonas, que precisava de 3 dias para pregar e pregou em 1 dia. Né? Não é sair correndo para fazer o trabalho só porque eu tenho que fazer o trabalho. Não é uma obrigação que eu vou realizar porque eu sou obrigado a realizar. Não, eu tenho que aprender a essência desse trabalho. Eu tenho que absorver que eu estou ali para o meu próprio bem. Assim como Jonas depois recebe uma lição de Deus, né? Que Deus faz nascer. No fundo, tem uma interpretação teológica um pouco mais profunda sobre o comportamento de Jonas, que eu não vou entrar aqui, mas depois Deus dá uma lição para ele, fazendo nascer uma árvore para dar sombra para ele, que ele ficou chateado com Deus quando Deus não cumpriu o povo lá de Nínive se arrependeu, se converteu à palavra de Deus, e Deus teve misericórdia e não destruiu a cidade como ele havia dito para Jonas pregar pela cidade. E aí Deus dá uma lição para ele fazendo nascer uma palmeira e depois matando a palmeira. E Jonas tem misericórdia da palmeira, da árvore, né? Aí tem a boboeira, enfim, tem algumas traduções. E aí Deus fala para Jonas, Jonas, você teve misericórdia dessa árvore que você não fez nada por ela, e eu não posso ter misericórdia dos meus filhos, que eu faço tudo por eles? 120 mil homens que habitam essa cidade. Então a gente tem que entender que esse trabalho, né, como você bem colocou, o profetismo, o mediunismo, existe por misericórdia de Deus e por amor de Deus a nós, espíritos enganados. Né? Existe para nos clarear o pensamento, para nos tirar do lamaçal que a gente mesmo se colocou. E o médium é a ferramenta de trabalho dos espíritos para isso. Não que os espíritos necessitem da nossa presença ali, né? Mas é para o nosso próprio bem. A gente ali vai ser um facilitador para eles. Eles vão ter uma ferramenta a mais. E já que a gente vai ser uma ferramenta, que a gente apresente a melhor ferramenta. Que a gente empregue o nosso esforço máximo no nosso melhoramento íntimo, na nossa transformação íntima, na nossa evolução moral. Que a gente se esforce em adquirir a capacidade de amar. Que a gente se esforce em adquirir a capacidade de fazer o bem, de compreender, de ter empatia. É difícil demais. Mas a gente é colocado nessa situação com o propósito de a gente se libertar das nossas próprias amarras, daquilo que a gente fez no passado, dos erros que a gente traz, que nos colocaram aqui, nesse momento. Né? E é importante que a gente entenda que o prodígio do profeta Jonas, que Jesus disse que não ia dar outro, né? Que esse bastaria, é para que a gente não precise se convencer por provas materiais, né? Para que a gente não precise passar pelo turbilhão para se convencer da nossa tarefa, né? Para que a gente não precise que a nossa vida se perca praticamente em todos os sentidos, para que a gente se volte para Deus. Né? A gente pode fazer isso de bom grado, de bom coração, antes que a gente seja lembrado de uma outra forma. Né? Então a conduta do médium e o trabalhador, aqui eu estou sendo bastante incisivo, porque a gente fala, chamando com a palavra médium, a gente fala para os companheiros que trabalham na doutrina espírita, né? Que já tem esse entendimento. Mas o trabalhador de qualquer outra religião, que ele vá lá de bom grado, né? Que ele vá lá de bom coração, buscando ser o exemplo daquilo que a gente estuda e conversa e debate tanto nos nossos encontros e nas nossas atividades, seja da casa espírita, seja da igreja, seja lá qual religião for, né? Que certamente não chamam de médios, mas tem lá seus representantes do intercâmbio com outro plano, porque ninguém está desamparado nesse sentido. Né? Todos são assistidos da mesma forma. O Espiritismo não goza de nenhum privilégio. Mas a conduta do médium, e aí por isso a gente debateu tanto o item anterior, né? O que move os espíritos a agir tem que ser o mesmo sentimento desses espíritos.
Claro que a gente não vai conseguir desempenhar no nível dele, mas a gente tem que buscar isso, ter isso como meta, né? Porque isso é uma tarefa que é atribuída por Deus para nós, nessa encarnação, como uma forma da gente mesmo conseguir melhorar a nós mesmos, né? É o nosso trabalho, auxiliando ao próximo, mas que vai repercutir dentro da gente. A consequência principal é toda no nosso melhoramento. Então é importante que a gente tenha essa consciência, a conduta do médium pautada naquilo que move os espíritos a agir, né? Se a gente ainda não consegue entregar o que eles entregam, que a gente se esforce ao máximo para entregar aquilo que a gente é capaz de entregar, né? E aí eu tenho certeza que, como aquela pergunta que eu coloquei, né, como a gente vai saber, cada um, a resposta dos espíritos, cada um interrogue a própria consciência, né, e avalie o benefício que sai daquilo ali, da sua atividade, do seu trabalho. Qual o benefício que está resultando? Qual o resultado que está acontecendo? É o bem que está sendo feito? Né? E aí a gente vai saber se a gente está no caminho certo ou não. Ou seja, o segredo é que a gente interrogue a própria consciência para avaliar o nosso próprio trabalho, o nosso próprio desempenho. Acho que eu falei até demais, porque comecei lá do profeta Jonas, e aí me estende um pouco, perdão, amigo. Não, isso aí, Renan. Você falou muito bem. O livro do profeta Jonas, a gente pode também, então, como você estava falando, entender como uma reflexão para o ceareiro invigilante, né? Ou seja, para aquele que assume a oportunidade de trabalhar, que recebe essa oportunidade, e quando chega no momento, quando chega aqui, ou negligencia, ou faz de qualquer maneira, ou quer se afastar, né? Então, uma perspectiva de leitura desse livro é basicamente essa, né? Do ceareiro invigilante, do ceareiro que quer se afastar do trabalho, e as consequências que, como você falou, a gente recebe o trabalho dentro até da lógica reencarnacionista, né, do espiritismo, que é uma maneira de a gente ressarcir com nossos erros do passado, né? Dessa vez através do trabalho, através do amor, em vez da dor, né? Em vez do sofrimento, em vez de passar por aquilo que a gente fez passar aos outros no passado. Às vezes é dado a misericórdia a gente trabalhar no campo, muitas vezes, da própria religião, da própria fé, para ir esclarecendo as pessoas, e assim a gente consegue também crescer, a gente consegue também amenizar os nossos débitos, né? E a gente, às vezes, chega no momento do trabalho e a gente quer se afastar. A gente não quer trabalhar direito, né? Ou seja, ter esse comportamento do Jonas, então, na verdade, é um retrato do comportamento desse ceareiro, que é se afastar do trabalho. Só que uma outra perspectiva dessa passagem, que também me chamou a atenção, somando com as coisas que você falou, é que quando o Kardec ele põe no parágrafo assim: escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, muito gostaríamos que nós fizéssemos ver algum prodígio. E respondeu Jesus: esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Isso realmente, essa passagem que está em Mateus e também está em outros evangelhos, reproduz exatamente o que ele botou no artigo, né? Porque a figura do escriba e do fariseu aqui foi aquela dos acadêmicos, né? Que queriam, na verdade, receber mais confirmações, ou seja, mais manifestações, mais fenômenos mediúnicos diante de tudo aquilo que já tinha recebido, sem perceber qual é o objetivo sublime, né? O objetivo moral da manifestação mediúnica, né? E Jesus fala, essa geração má e adulta que continua sendo a nossa, mas não será dado senão o de Jonas. E se a gente for ver qual foi o trabalho de Jonas, né? O que Jonas recebeu primeiramente? Avisar uma comunidade que não se afastasse de Deus, né? Porque senão a cidade poderia ser destruída. Mas só que isso tudo é simbólico. Qual foi a mensagem que Deus recebeu de Jonas, que não é a mensagem que todos os espíritos superiores passam para a gente desde o início do advento do espiritismo?
né? Todos os dias. Simbolicamente fica resumido naquele pedido que Deus, ou aquela ordem, né, que Deus fez a Jonas para avisar aquela comunidade. Qual é a comunidade? A comunidade é a humanidade. Somos nós, né? E a gente sabe que uma leitura do profetismo seria que o profeta ele faz uma profecia, ele fala a profecia, ele comunica a profecia para que a profecia não se realize. Não é que ele está antecipando o futuro. O objetivo dele falar a profecia, né, que Deus pede para que ele diga a profecia para aquela comunidade, é que para a profecia não se concretizar. Ou seja, para eles não continuarem, eles se aproximarem de novo, se religarem de novo à espiritualidade ou a Deus, para que aquela profecia não se concretize. E é exatamente isso que os espíritos superiores fazem conosco, através dos médiuns, né? Ou seja, eles estão nos exortando a nos modificarmos, né? A desenvolver nossas virtudes, a desenvolver o amor, para que realmente não sejamos vítimas de uma destruição simbólica, ou seja, que na verdade é a destruição da nossa própria dignidade, da nossa própria vida, da nossa própria existência, né? Não atrapalhar, não deixar de aproveitar a nossa existência para o nosso crescimento. Isso sim seria uma destruição muito grande, que mais para frente a gente teria que reconstruir. Então, esse simbolismo todo que está nesse livro do Antigo Testamento, nesse livro de Jonas, sintetiza justamente o que, mais uma vez, a própria terceira revelação tem feito conosco. Para que não se... Ou seja, para que a gente volte a desenvolver nossa espiritualidade, voltemos a nos religar à divindade, ao nosso Criador, né? Começamos de novo a nos importar com as coisas do Espírito, nos desvencilhar das coisas da matéria. É justamente isso, as mensagens que todos os profetas que compuseram o profetismo fizeram com aquela comunidade, né? Então, eu achei interessante que Jesus falou assim, não será dado mais nada além disso. Ou seja, enquanto nós não superarmos isso, nós não vamos receber mais nada além disso. Enquanto nós não sairmos desse estado, né, e evitar que a nossa cidade seja destruída, reportando ao símbolo lá do livro de Jonas, que seria o quê? A gente poder construir uma sociedade, né, mais evangelizada, mais cristianizada. Por quê? Os elementos dessa sociedade que somos nós vão estar mais evangelizados, mais cristianizados. Enquanto nós não superarmos isso e chegarmos dessa fase, nós não vamos receber mais nada, né? Então, a gente volta até aquela reflexão. Nós já recebemos muito através do Espiritismo, né? Que o Kardec falava, o Espiritismo não trouxe nada de novo, né? É mais uma vez sendo uma exortação ao desenvolvimento da nossa espiritualidade e deixar as coisas da matéria, né? Para mais uma vez nós possamos, então, pela misericórdia de Deus, superar essas coisas, para que possamos, então, receber mais. Porque virão novas revelações, né? Virão novos pedidos para os novos Jonas, né? Que agora possam acertar, né? E nós recebermos essas informações. Virão novos profetas, novos médiuns, né? Nós vamos ter novas revelações, mas só teremos quando superarmos esse estado de inferioridade que nós estamos. Enquanto isso, nós vamos ficar só no desejo de ter algum prodígio, mas precisamos realmente nos empenhar na nossa auto-evangelização e no nosso processo de autossuperação e de autodominação. Amigo, deixa eu ler aqui as últimas participações. Nossa companheira Vera diz: no livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala que os médios são preparados durante anos para a sua tarefa na mediunidade. A Pâmela nos diz: a conduta do médium deve sempre ser de humildade, compreensão da importância do trabalho e tudo em conjunto com a verdade. E a nossa companheira aqui, Matos Carol, ela faz uma pergunta: escolher uma outra religião é ir contra o dom da mediunidade? E aí, o que você tem a dizer para a nossa companheira? A nossa religião tem que ser onde está o nosso coração, né? Agora, a gente sabe que alguns pensamentos religiosos, né,
compreende esse dom melhor, compreende o porquê desse dom, né? Ou o porquê desse talento, ou qual é a destinação que nós temos que dar para esse dom, né? Por que nós nascemos com a sensibilidade da mediunidade. Eu não sei se a companheira tem alguma mediunidade, mas, ao mesmo tempo, qualquer atividade no bem, isso pode ser feito em qualquer campo da fé, até fora da fé, né? E a gente sabe que é muito importante o trabalho voluntário, né? Em qualquer frente, para o próprio desenvolvimento, para o próprio amadurecimento da mediunidade. Mas é aquilo, o nosso coração tem que estar, a nossa religião tem que estar onde o nosso coração está. Eu acho que se essa companheira ela tem a mediunidade, ela percebe que ela é médium, mas ela não está sentindo, ou está sentindo, na verdade, vontade de estar em outra religião, ela precisa fazer essa reflexão. Se a religião que ela está elegendo, né, onde está o coração dela, se traz respostas, né, para esse dom da mediunidade que ela está desenvolvendo, ou que ela está percebendo que ela tem. Seria mais interessante que ela procurasse religiões onde poderiam dar respostas a ela com relação a isso, né? Talvez a gente tenha um exemplo maior do próprio Divaldo Franco, né? A sua biografia mostrou isso. O próprio padre, né, que ele cresceu dentro do seio da igreja, pediu para que ele procurasse um centro espírita, porque ele percebeu que a religião dele, que era católica, não iria trazer muitas respostas para aquilo que ele estava passando. E assim ele seguiu a orientação, procurou a orientação então num centro espírita, lá na Bahia, né, em Feira de Santana, e aí fez a trajetória que todos nós conhecemos. Então é uma reflexão que a companheira tem que fazer, né? Sem mexer com questão de culpa, ou enfim, fazer uma reflexão sóbria, séria, aonde está realmente o coração dela, e se essa religião que ela está escolhendo, que ela quer, se traz respostas para aquilo que ela está percebendo, que é a mediunidade. E eu acrescento também, Luiz, tudo que você falou, que é importante que a gente tenha a consciência do chamado também, né? Muitas vezes a gente, como eu coloquei, a gente quer ir contra isso, mas a gente sente aquele chamado lá dentro, né? A gente sente que tem algo que nos liga aquilo ali, que por muitas vezes por questão de criação, né? Questão familiar, a família não aceita e tudo mais, a gente acaba resistindo a esse chamado, né? Normalmente isso gera um sofrimento interior bem grande, né? Porque a gente se sente deslocado, a gente não sabe entender bem como você colocou, compreender o porquê daquilo acontece. Então, muitas vezes, além da gente procurar, né, se colocar da forma como você falou, né, estar onde a gente se sente bem, que é o pressuposto básico da religião, não pode ser nada forçado, né? A gente não pode fazer nada por imposição, pelo contrário, a gente tem que se dedicar de todo o coração, mas a gente também buscar o nosso propósito, né? Que é muito difícil. O que eu estou falando aqui, muitas vezes, é algo muito complexo, né? A gente não sabe diferenciar, mas a gente tem um propósito, né? Tem uma razão de ser, de estar aqui, né? E esse dom da mediunidade, nem sempre ele precisa ser empregado na casa espírita, né? Eu já assisti algumas demonstrações, né? Os evangélicos, por exemplo, chamam de revelação do Espírito Santo, né? Enfim, de pessoas que são dotadas dessa capacidade de receberem a comunicação de planos superiores e atuam dentro das suas religiões de maneira brilhante, assim, né? Que o bem, né? A obra de Deus, ela vai acontecer em qualquer lugar, né? Mas a gente tem que saber o nosso propósito, para a gente saber onde se colocar, né? E isso é algo difícil muitas vezes, mas que fala ao coração. A gente é inexplicável, mas quando a gente chega no lugar que a gente tem que estar, a gente parece que sente que chegou não, aqui eu me sinto bem, aqui eu tô no meu lugar, né? Parece que tem todo um aconchego diferente, né? É toda uma composição diferente. Eu digo isso até
por experiência própria, né? Dentro das próprias casas espíritas, eu fui aí durante algum tempo mudando de casa, até que um dia eu cheguei no Sébima e me senti bem no Sébima, né? E ali eu senti que era o lugar que eu tinha que ficar. Então, dentro da mesma religião isso também acontece, né? E imagino mais ainda dentro das outras religiões, né? Você variando de religião. Mas além de tudo que você colocou, né, da questão de estar onde o nosso coração manda, né, a gente também sentir esse chamado, né, que tem algo na essência que chama, que eu também não sei descrever exatamente o que é, e eu chamo de propósito, mas que a gente, no fundo, sabe a direção, né, inexplicavelmente a gente sabe o caminho a seguir. Então, acho que a forma, ela que vai ter que encontrar, a gente não consegue, não tem receita de bolo, né? A gente não consegue dizer para ninguém o caminho. Mas eu lembro de uma história muito interessante de uma companheira que procurou uma casa espírita porque queria deixar de ser católica, porque passava por problemas com os outros membros da igreja que acusavam ela de ter relações com o padre. Né? E eu ouvi isso numa palestra, o palestrante disse que ele recebeu essa companheira na chegada dela à casa espírita e a companheira falou, eu preciso me tornar espírita porque eu não posso mais ser católica. Aí ele perguntou o motivo, ela descreveu isso, que estavam acusando ela de ter relações com o padre, e aí ele perguntou para ela, mas vem cá, você trabalha para Jesus ou trabalha para atender a fofoca do povo? Né? Você quer que o povo fale bem de você ou você está preocupada com o seu trabalho? Aí ela, com o meu trabalho. Aí ele, então volte para lá que você é católica. A sua missão é lá, você já está com a sua tarefa lá, não abandona o seu compromisso assumido. Né? Você já sentiu o seu chamado lá, você sentiu que você tinha que estar ali. E quando você se propôs, eu costumo dizer que Jesus, quando chama a gente, não é para tomar chá na praia, né? Pelo contrário, é para ser exemplo, é para passar por todas as provações, assim como os apóstolos, né, passaram no tempo deles, em nível muito superior ao que a gente passa, óbvio, porque eles tinham muito mais capacidade, mas é para dar o exemplo, né? É sofrer a fofoca com resignação, é sofrer as acusações, dando o exemplo de passar por cima daquilo ali como um cristão verdadeiro. Então não é simplesmente abandonar o catolicismo porque aconteceu isso. Não, é demonstrar para o catolicismo qual o caminho. É para isso que Jesus convida a gente, né? Claro que é muito difícil, mas é a reflexão que a gente tem que fazer sempre. Então, pessoal, você quer falar mais alguma coisa, amigo? Não, eu só ia falar que a seara de Jesus, então, ela não compõe só de uma religião. A seara de Jesus está contido vários pensamentos religiosos, vários religiosos, até pessoas fora do ambiente religioso. A seara de Jesus é todos aqueles que estão com o propósito de fazer o bem. Então, nós todos precisamos dar as mãos, o fim vai ser o mesmo. Né? E todos os caminhos são necessários, né? Porque há pessoas que precisam ter guias em todos esses caminhos, né? Então, tá tudo dentro da ordem, né? Mas agora a gente já chegou aqui ao final da nossa live. Aqui a nossa companheira agradeceu e falou que a gente sente no coração mesmo. Também tem a nossa companheira Almeida Bieli, que manda desse jeito mesmo. Então é isso. Companheiros aí que ficaram conosco na live. Obrigado aí pela paciência de vocês em nos ouvir aqui durante esse período. Espero que todos tenham gostado, né? Pra gente foi muito bom. A gente aprende bastante aqui nessa troca, né? Inclusive nessa troca com vocês. E aqui da minha parte já me despeço. Desejo a todos uma excelente semana aí, um bom final de semana, um bom começo de semana. E convido a todos para a semana que vem estarem novamente aqui. Estaremos no mesmo horário, desempenhando a nossa live aqui com a maior alegria. Então passo agora a palavra aqui ao nosso amigo Luiz e tchau a todos. Então agradecemos mais uma vez aí a presença de todos que estão nos dando força, né, através da audiência, para que a gente continue essa tarefa aí de
ficar fazendo a nossa prosa de revista espírita e possamos então encontrar todos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, para mais uma prosa. Boa noite a todos. Boa noite, Renan. Boa noite, amigo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.